capítulo 9 e versículo 15, que é o versículo-chave desta palavra. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Eu vou pedir que coloque na tradução João Ferreira de Almeida, revista corrigida, por favor. Todas as outras traduções está instrumento. Aí na João Ferreira de Almeida está o vaso. Aleluia. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A igreja pode se assentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. No capítulo 9, ele trata da conversão de um dos maiores evangelistas da Bíblia, que é Paulo, o Saulo de Tarso. Eu vou resumir essa história, a igreja conhece. Ali estava Ananias, Deus chegou para ele: olha, vai lá, e tem uma pessoa orando, que se chama Saulo de Tarso, e ora por ele. Ananias, temoroso por ser Saulo, o matador, perseguidor de cristãos, ele ficou temoroso por isso. Aí o Senhor disse para ele: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Eu mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. Nós somos vasos do Senhor. Paulo, ao ter um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ali se viu cego, prostrado ao chão, e teve que ser conduzido pelos seus moços a esta casa, a qual ele ficou orando ao Senhor. E ali foi Ananias, orou a Paulo, chamou de irmão. Saulo foi como umas escamas que caiu dos seus olhos, ele voltou a enxergar, ele foi cheio do Espírito e foi batizado. E ali se iniciou a sua jornada, um vaso escolhido de Deus, sendo moldado pelo Senhor. Eloquente, ele disputava na sinagoga com os magistrados de lá, prodígios, milagres e maravilhas. E ele provava, a palavra diz assim, provava que Jesus era o Filho de Deus. Como ele provava? Na autenticidade da tua palavra, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele teve um contato com o Senhor Jesus, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. O vaso escolhido precisa ter um encontro com o Senhor. Você já teve o seu encontro com o Senhor Jesus? Você já teve as suas escamas tiradas dos teus olhos para você ver Jesus em todos os seus caminhos? Vaso escolhido. Paulo, ele sofreu vários naufrágios, sofreu várias prisões, foi apedrejado, açoitado, colocado em cárceres escuros, com seus pés e mãos atados. Paulo, o pregador dos gentios. Nós temos uma chamada. Somos um vaso escolhido do Senhor. Só que esse vaso precisa passar por um processo. Ele precisa ser moldado por Jesus Cristo. O homem das mãos curadas, hoje, ele está aqui para moldar a sua igreja, porque você é instrumento. As outras traduções você pode procurar na King James, na revista atualizada, fala de instrumento. Você é o instrumento que Deus vai usar nessa presente geração, nessa presente época, para evangelizar este povo. Tem muitos
Saulos aí fora. Se a gente colocar o pé para fora da igreja, já tem um Saulo, um vizinho, um amigo, muitas das vezes que não gosta de cristão, que persegue cristão, que quer ver cristão morto. É um Saulo que precisa ser transformado em Paulo de Tarso, pregador dos gentios, para pregar para os gentios, para os reis de Israel. Eu e você, nós somos esse Ananias temoroso. Senhor, mas é perseguidor. Ele pediu carta aos príncipes e sacerdotes para perseguir, matar e colocar em prisões aqueles que temem o teu nome. Não é assim conosco também? Se eu perguntar quem aqui não está passando por luta, aí falar de vaso escolhido é difícil. O vaso tem que ser moldado pelo Senhor. O vaso tem que permitir ser moldado por Deus. Aleluia. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16, o Senhor diz a alguém que é um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor também diz que mostrará a essa pessoa o quanto ela deve padecer pelo seu nome. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus fala assim. Qual é a fé que vence o mundo? Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. O firme fundamento das coisas que se esperam é a certeza daquilo que não se vê. Deus me fala que tem muito de nós passando por lutas, aflições e adversidades e até enfermidades. É por causa de ser vaso escolhido. Não tem como ser um cristão autêntico, ser um vaso e não passar por prova, por luta. Não tem jeito. Escolhe outro evangelho. O evangelho de Cristo é assim. Luta, adversidade, mas Deus dá vitória sobre todas as elas. Deus faz você vencer, romper toda e qualquer adversidade e enfermidade que você passar, porque você é vaso escolhido. Você é vaso de Deus. Aleluia. Aqui em Isaías 64, versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Eu e você temos a digital do céu. A digital do Pai. Vaso precisa obedecer o seu Pai. Você quer ser vaso escolhido? Obediência. Eu vou dar uma adiantada aqui na pregação. Muitos de nós, ou muitos pregadores, ou muitos pastores, ou muitos homens de Deus e mulheres de Deus, dizem que são vasos, mas na verdade são vazios. Tesouros do alto céus temos dentro de cada um de nós. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Deus nos lembra da nossa humildade, que nós somos o pó da terra. Ele nos faz ser humilde. Porém, temos um tesouro dentro de cada um de nós. Logo pensei como pregador, falei, poxa vida, esses tesouros são os dons espirituais, né? Não é assim. Eu falando com Deus, falando com o Espírito Santo. É a paz, o gozo, a justiça, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. Acertei, né, Jesus? Ele falou, não acertou não. Todo vaso tem isso. Eu falei, mas em muitos vasos falta obediência, temor do Senhor e oração. Irmão, todo mundo pode ter dons espirituais. Todos são vasos, mas poucos são os escolhidos. Quanto vaso aí fora está na sarjeta? Quanto vaso aí fora está mendigando, andando igual um andarilho por essa rua? Faltou temor do Senhor, faltou oração e faltou obediência. Fizeram a escolha errada. Prova, luta e adversidade, todo cristão passa, todo vaso passa. Só permanece aquele que obedece. Só permanece aquele que ora. Só permanece aquele que está na presença do Senhor e faz a vontade do Pai, a obediência. Quem não obedece é rebelde.
Quantos bodes nós vemos por aí em pele de ovelha? Deus hoje está trazendo uma palavra de reflexão para cada um de nós. Deus falou no meu coração que quer, Ele disse dessa maneira: eu quero extinguir a mediocridade no meio do meu povo. Tem muito povo que é medíocre. Que isso, irmão? É medíocre. Todo mundo tem dons espirituais, todo mundo sabe falar bem, com eloquência, pregar bem, mas poucos obedecem. Quantos aí estão em adultério, fornicação, prostituição dentro da casa do Senhor? Dom Deus não tira. Prevalece o dom, vai fazendo, mas a presença do Senhor não está dentro do vaso. Quer ser um vaso com o tesouro do Senhor dentro? Tenha em prioridade esse tesouro, a obediência. É o centro da Bíblia. A oração, para você ter um relacionamento com Deus. Não tem como ter um relacionamento com Deus sem orar, sem buscar, sem ter uma comunicação com o Senhor Deus Todo-Poderoso. O que Saulo estava fazendo? Orando. Deus o lançou por terra, o deixou cego. Falou: agora você está sendo moldado por mim agora. O Senhor Jesus está moldando. O perseguidor, o destruidor da igreja, o matador. Quando Estevão foi apedrejado e faleceu e viu os céus abertos, jogaram a vestimenta dele nos pés de Saulo. Ele participava, mandava. Quantos estão querendo ver a tua queda? Será que é teu vizinho? Será que é alguém da tua família? Será que é tua mãe, teu pai? Que é o teu Saulo, o teu perseguidor, o teu matador, o teu humilhador? Receba a unção que recebeu Ananias. Vai, obediência. Impõe as mãos. Ele pôde até ir com os joelhos tremendo, com a mão tremendo, mas ele foi lá e pôs a mão. Irmão Saulo. Saulo foi cheio do Espírito, foi batizado e as escamas caíram nos teus olhos. Será que seu pai e tua mãe precisa ver as escamas cair dos olhos dele? Mas é pela imposição da sua mão e pela sua oração. Você é vaso escolhido. Vaso escolhido tem que se posicionar na presença do Senhor com oração, com obediência, com temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Deus quer tirar a mediocridade do meio do seu povo, para parar de ser um povo medíocre, um povo derrotado. Aí eu vou parar, eu vou voltar para o lugar onde eu estava. Volta. Lá não é a olaria. Aleluia. Se você quer mudar a situação da sua vida, da sua casa, você precisa passar pelo crivo do Senhor. Você precisa passar pela palavra de Deus. Quantos cristãos não meditam mais na palavra do Senhor? O povo perece por falta de conhecimento, que é conhecimento da palavra. Essa geração de jovens, de adolescentes, que estão aí agora, estão deixando a palavra de lado e agindo pelo coração. E hoje o Espírito Santo de Deus faz uma pergunta à igreja: por qual motivo você veio aqui dentro desse templo? Ah, eu vim por causa da minha namorada. Eu vim por causa que eu estou gostando de alguém. E Jesus está onde? Todo relacionamento que se inicia sem oração, sem direção de Deus, sem perguntar se Deus está nesse negócio, vai dar ruim. Aí o camarada, o jovem, o mancebo, o novo, fica de coração partido, choramingando, por causa da varoinha, que não dá atenção, que rejeita, que deixa de lado. O varão, ou a varoa também. Aí eu gosto tanto dele, é um gatinho. Pastor Pedro Ferreira, um homem pequenininho, negrinho assim, já falecido, falou com um membro da minha família: olha, o gatinho ele arranha, tá? Fica na presença do Senhor, não sai da presença do Senhor não. Ah não, eu vou, estou apaixonado. Foi. O gato virou um leão, só unhado agora. Está os dois desviados. Você perguntou se é da direção de Deus? Se é para a sua vida mesmo? Quero te dizer uns negócios. Se você não for liberto, os demônios hereditários dela e seu vão se juntar. E aí, você está capacitado para tirar essa ordem aí? Que isso, irmão? É verdade? É Deus.
Aí vai juntar todos os demônios da geração dela e da geração sua. Aí você não é vaso escolhido, não obedeceu, não está fora da presença do Senhor, você está preparado para lutar contra essa cambada toda aí? Jejum, oração, palavra. É assim que funciona, irmão. E os dois se unirão e serão uma só carne. A Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino do céu. O que você está fazendo? O corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Agora nós temos que ter uma atitude de crentes, cristãos verdadeiros em Cristo Jesus, vaso escolhido. Aleluia. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Numa grande casa, há vasos, não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, purificação. Rapaz, quantas pessoas têm chamado, sabem da palavra, mas não estão puras. É a palavra que está dizendo, não sou eu. Palavra. Aí é aquele cigarrinho, a carreirinha, a maconhinha, a fornicaçãozinha. É cheio de dom espiritual. Sabe falar com eloquência, pregar, expulsa demônio pelo nome de Jesus, mas não é puro. É vaso, rachado. Não retém o Espírito Santo de Deus. Será vaso para a honra, santificado. Olha só, útil para o Senhor. Quantos vasos no meio da casa são vasos inúteis? Palavra dura. Não tem utilidade nenhuma para Deus. E preparados para toda boa obra. Eita, agora eu vim falar da revelação que Deus me deu. Vaso de ouro. Como é que Deus vai moldar um vaso de ouro? Ele não é de barro. Ah, mas tem o processo industrial agora, está tudo moderno. Derrete o ouro, lava, logo sai o vaso. Mas sabe qual é a moral do vaso de ouro? Ele sempre se acha. Eu sou o tal, eu sou o pregador, eu sou o bonzão. Vaso de ouro precisa de holofote para brilhar. Se apagar a luz, o vaso de ouro não brilha, porque tem que estar à vista de todos. Eu quero dizer para você, orgulhoso, Deus abate soberbo e exalta o humilde. Aleluia! Vaso de ouro. Vaso de prata. O vaso de prata, aí o pastor, o líder, tem que estar sempre polindo o camarada, né? Polindo o ego dele, porque com o tempo ele pretege, perde o brilho. Se alguém não elogiar ele, se alguém não dar tapinha nas costas, eita glória. Vaso de prata. Como vai forjar um camarada desse? Vai derreter ele? No fogo ele derrete. Passa pelas provações e logo derrete. Ah, mas o fogo refina o ouro. Refina o ouro, estou falando do vaso. Vaso de madeira, com o tempo ele não retém mais que o líquido dele, ele apodrece, junta cupim, racha, vaza todo o conteúdo. Se colocar no fogo é consumido por inteiro, não para dentro da casa do Senhor. É forte. Que vaso será que eu sou? Vaso de ouro, que precisa de holofote, tem um ego inchado. Eu sou tal, eu sou bom, eu tenho dons. Vaso de prata, que com o tempo perde o brilho, precisa ficar polindo o ego. Vaso de madeira, nem no fogo pode colocar, senão queima tudo. Aí a Bíblia fala do vaso de barro. O vaso de barro aguenta caloria. O vaso de barro tem que se permitir ser moldado pelo Senhor.
Vaso de barro, quando o artesão, o olheiro, vai lá escolher a argila, naquele processo, vai lá pôr a mão no barro, talvez lá na floresta, no meio do mato, onde se colhe o barro ali, a argila, o barro preparado para aquele fim, e se coloca ali na roda, as mãos do olheiro vão moldando o vaso. Ele vai sentindo o que você está passando, os seus sentimentos, Deus sabe o que você está passando. Ele põe a água, que é o Espírito Santo de Deus. Barro sem água é um barro duro, que não permite ser moldado. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você precisa ter um contato com aquele que é santo, para ser moldado. E as mãos do arte, do oleiro, vai moldando. Ali ele acha uma pedrinha, um corpo estranho, aí ele tira. Um galinho, uma folha, ou qualquer que seja que contamina o barro, e você ser um vaso perfeito, ele vai tirando. O que Deus está querendo que você deixe de lado? O que Deus quer tirar de você, que você tanto está teimando? Está te prejudicando de ser um vaso de barro. Talvez quando esse barro, esse vaso, cheio de imperfeições, cheio de corpos estranhos, for a fornalha, ele pode rachar. É como um concreto, cheio de contaminação. A base forte de uma fundação, se ela estiver contaminada com areia, com barro, esse concreto, se tiver mal feito, ele vai rachar. Mesma coisa é a sustentação do vaso. Não pode ter corpo estranho, não pode ter pecado, não pode ter nenhuma contaminação. Aí o Senhor vai te moldando, por dentro e por fora. Você vai tomando forma, você vai subindo na presença do Senhor, você vai sendo moldado como Deus quer. Nós precisamos permitir que Deus nos molde, com o Espírito Santo de Deus, com a palavra. Nós precisamos permitir que Deus nos leve aonde Ele quer, não é do jeito que nós queremos, não é como nós olhamos, como nós vemos, mas é pelos moldes da mão do Senhor. A igreja precisa que Deus nos molde, a igreja precisa permitir ser moldada pelo Senhor. Aleluia. Para Deus tirar todos os corpos estranhos, todas as imperfeições, para ser um vaso escolhido, um vaso de honra, para fim útil para toda boa obra. Quantos poderiam estar aqui hoje? Não estão. Você está aqui hoje, porque você é um escolhido, você é um escolhido. A partir de hoje, deixa Deus te moldar na palavra. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Deixa esses camas cair dos seus olhos. Não pensa que vai ser só vitória, não. Então louvor, e agora é só vitória. Mentira, não é só vitória, não é só pedrada, só paulada, só luta e adversidade. Mas não é só isso. São muitas as vitórias, são muitas as conquistas, são muitas as bênçãos de Deus. Irmãos, o que dirá dos profetas e dos apóstolos? Qual deles que viveu aí sossegado? Nenhum deles. Profetas que foram chamados na Bíblia, quando chegaram diante do Senhor e viram a sua chamada, eles olharam e viram que é um desafio. Sempre a chamada vai ser maior do que aquele que foi chamado. Sempre vai ser um desafio. Sempre você vai se sentir incapacitado. Sabe por quê? Temos esse tesouro, porém, em vaso de barro, para que a glória seja de Deus e não nossa. Deus nos chamou doutor, Deus nos chamou pessoas capacitadas, eloquentes, sábias para fazer a palavra. Deus chamou eu e você, o pequenino, para Ele capacitar para a glória ser dele, para a honra ser dele, para que o nome dele seja glorificado através da minha e da sua vida. Nós não podemos recuar e ter medo. Ananias foi lá e impôs as suas mãos e orou. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Você é o sacerdote da sua casa. Você é responsável pela santidade da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa. A oração do marido santifica a esposa, a oração do esposo santifica o marido e todos os seus filhos. Quer ter uma família abençoada? Seja sacerdote da sua casa.
Não negocie princípios. Aleluia. Esta é a palavra que veio a Jeremias. Jeremias 18, versículo 1 ao 6. Da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. E fui então à casa do oleiro, e o vi trabalhando na roda. Mas o vaso de barro, não é vaso de ouro, de prata nem de madeira. E vi o oleiro trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. É a palavra que está falando. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fiz o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas minhas mãos, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, a comunidade de Israel. Precisamos permitir que Deus nos molde. Precisamos permitir que Deus faça conforme a vontade dEle. Precisamos permitir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Precisamos permitir que Deus asperja a água sobre nós, o Espírito, para que Ele nos molde. O vaso não pode criar e não tem poder para criar resistência contra Deus. É a mão do Senhor que molda. Aquele que cria resistência contra o moldar de Deus para ir na rua, mendigando, andando como andarilho, comendo pão que o diabo amassou. Se você quer ser um vaso escolhido, um vaso de Deus, tem que haver um tesouro. Aleluia. Em Coríntios fala: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a glória de Deus seja não do homem, mas dele. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 12. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Toda a honra, toda a glória, toda a exaltação é ao Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele que te formou. Ele que me formou. Você é a obra das mãos do Senhor. A palavra de hoje: permita que Deus te molde, permita que Deus coloque as suas mãos santas e poderosas na sua vida, para tirar tudo aquilo que não provém dEle, para tirar todo o corpo estranho, toda pedrinha, todo galinho, toda folha, tudo aquilo que contamina você como vaso, para que você seja um vaso usado, um vaso útil na mão do Senhor. Aquilo que contamina, aquilo que faz o vaso ser inútil, precisa ser arrancado fora, para você ser um vaso útil para toda a boa obra. A igreja quer se colocar de pé no nome de Jesus. Vai ser colocado um louvor. Faça desse louvor a sua oração. Permita que Deus fale com você através do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Senhor. Vida de cristão, pequeno Cristo, nunca vai ser só bonança. Vamos passar por luta, por adversidades, assim como Saulo, que foi transformado em Paulo, passou. Paulo foi apedrejado, ameaçado de morte nos seus 2 primeiros passos de caminhada. Teve que descer numa corda lá, escondido, fugiu para outra cidade. Pode ler lá, Atos capítulo 9, antes do versículo 15, em diante, capítulo 10. Mas ele era eloquente, poderoso na palavra, combatia com os magistrados e pregava que Jesus era o Filho de Deus e que teve um encontro com Ele. Busque o seu encontro com Jesus.
Se coloque no seu caminho de Damasco espiritual. Se disponha a ter a imposição de mãos de Ananias. Deus vai colocar um Ananias na sua vida para impor as suas mãos sobre você e você ter as escamas dos olhos retiradas. Permita ser um Ananias que vai tirar as escamas dos olhos de um Saulo que está aí fora. Mas você precisa ser vaso escolhido. Precisa deixar o pecado de lado para viver o sobrenatural de Deus. Vamos orar para que Deus nos refaça. Permita-se descer na olaria do Senhor. Nós precisamos mudar essa geração. Dom todo mundo pode conquistar, mas obediência é para poucos. Dons todo mundo pode ter, mas a oração é o símbolo da perseverança, da intimidade com Deus. Obediência, só poucos obedecem, poucos renunciam. Será que você vai largar tudo para viver o tudo de Deus? Permita-se descer na olaria do Senhor espiritualmente, para que Deus te refaça. Temos que nos permitir Deus nos quebrar. Nós precisamos ter uma intimidade mais profunda com o Senhor. Aleluia. Deus quer te restaurar, quer te refazer de novo. Deus quer renovar as suas forças hoje nesta noite. Deus quer renovar a sua fé, porque você tem uma missão, a missão de um evangelista, de um formador de opiniões, de um Paulo que vai abrir congregações espirituais, que vai dirigir célula no nome de Jesus, que vai fazer prodígios, milagres e maravilhas, vai ser um instrumento na mão de Deus. Deus quer salvar a tua casa, a tua família através de você. Deus quer te refazer novamente. Assim como o vaso na mão do oleiro, ele se quebrou e Deus o refez de novo. Deus quer te estruturar. Deus quer te estruturar. Deus quer refazer as suas estruturas. Derramar o Espírito Santo de Deus, para que você seja uma fonte de mananciais de águas vivas que transborda do Espírito dele. Mas você precisa ser moldado por Jesus Cristo, para tirar as imperfeições, para tirar o pecado, para ser purificado. Oh, aleluia. Será que você quer largar o erro para viver Jesus? Eu largo a vida para viver a tua. Hoje vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que vaso é você? Um vaso de barro humilde que é moldado pelas mãos do Senhor, mas cheio do tesouro de Deus, cheio do tesouro glorioso que vai transbordar. Quer ouvir aqui uma revelação? A viúva, aquela viúva que Deus mandou ela juntar muitas vasilhas, sabe qual palavra que eu estou falando? É essa. E ela juntou muitos vasos, muitas vasilhas. Ela tinha um pouquinho de azeite. Quer ouvir uma revelação? Deus não encheu a botija dela, não. Deus não transbordou a botija dela, não. Foi no processo, foi no derramar. Entre a botija dela e a botija vazia, Deus fez um milagre. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Começa a agir, que eu vou fazer o transbordar de Deus, vou fazer o milagre. Sabe como nós começamos? Sabe como o pastor Alves começou a construção da tenda? Com um martelo pela metade, o cabo desse martelinho, e uma talhadeira. Olha hoje como está. Olha hoje como está. Nós começamos a obra, o pastor começou a obra, que é um passo de fé. Está um salão grande, para a gente encher de almas escolhidas do Senhor, para encher de vasos escolhidos do Senhor. Começa a fazer a obra. Ah, mas eu só tenho um pouquinho de azeite, eu só tenho um pouquinho de fé. Deus vai multiplicar a sua fé, Deus vai multiplicar o seu azeite. O azeite transbordar é um virar de vaso. Tem vaso que está esperando ser cheio, espera ser cheio, não. Começa a fazer com pouco que você tem. Começa a fazer com um pouco de fé.
multiplicar a sua fé. Você que quer ser hoje, nesta noite, juntamente com intercessores, você que quer mudar essa geração, você que quer sair da mediocridade. Rapaz, Deus falou uma palavra muito forte comigo. Falou: mostra, eu te chamei como profeta. Eu disse: amém, Senhor. Eu já estou cansado de mediocridade. Meu filho, não seja para mim um profeta medíocre. Tenha os tesouros do Senhor, obediência, oração e temor do Senhor. Porque eu já estou cansado do resto, todo mundo tem. Eu já dei dom para bastante pessoas. Olha o que eles fizeram com o meu dom. Ninguém me teme mais, ninguém me obedece mais, ninguém observa minha palavra mais, nem ora para ter um contato comigo. Você que quer deixar de ser medíocre, vem à frente, para você receber uma oração de imposição de mãos, de ousadia, para ser um profeta entre as nações, para fazer a diferença, para ser um Ananias, para ser um Paulo, fundador de igrejas, para que a salvação entre na sua casa, para, como as outras traduções disseram, ser um instrumento, ser um vaso, para você mudar o seu relacionamento para com Deus, para você ser um profeta de última geração, a qual vai conquistar aquilo que outros profetas não conseguiram conquistar. Dê um passo à frente. Deus quer fazer de você um vaso escolhido